Grupo EVA na Colômbia. Tá? Vamos dar continuidade, eu vou chamar aqui, para a gente continuar essa questão do painel da prevenção, o doutor Júlio Teixeira. Doutor Júlio é o professor associado do Departamento de Tocoginecologia, pesquisador e médico ginecologista oncológico do Hospital da Mulher da Unicamp, membro da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor Júlio, por favor. Esse é seu. Para eu poder olhar aqui. Olá, pessoal, bom dia. Queria agradecer à doutora Andréia e ao Grupo EVA, dar os parabéns pelo evento. Vamos lá, eu vou falar sobre o rastreio HPV. Parabéns ao Renato pela brilhante apresentação dentro dos seus 10 minutos. Falar sobre rastreamento com teste de HPV, meu conflito de interesses. Como a gente já foi colocado aqui, né, o câncer de colo de útero, apesar de muito prevalente, e a gente vê isso com frequência, ele pode ser eliminado, né, com as duas estratégias, somando a vacinação precoce, abaixo de 15 anos, e o rastreamento periódico. Bom, nós já sabemos isso. Como que é o rastreamento hoje no Brasil? Vocês também já sabem, eu vou só relembrar alguns pontos. Ele é oportunístico, se a mulher comparece, ela faz o teste, que é uma citologia convencional a cada 3 anos, de 25 a 64 anos. Se ela não comparece, ela não faz. Tá certo? Com os nossos guidelines é de 2016, que foi atualizado há 2 semanas atrás, ele foi lançado com o teste de HPV, que é um novo programa, mas ainda está válido de 2016. E vai ficar ainda mais 1, 2 anos ainda em maioria das regiões do país. Importante, o SUS paga todo ano o número de citologias convencionais que cobriria 80% a 90% de todas as mulheres brasileiras. Bom, se a gente tem um teste que realmente funciona em alta cobertura, como é essa projetada pelo nosso governo, provavelmente a mortalidade deve ter alguma variação. E não tem. Ela está estável desde 2000, bem diante de 2020 até atualmente. Não tem nenhum impacto. Nós temos elevações das detecções, isso é mortalidade, tá? Essas curvas. Nós temos o que é aumento de registro, né? Porque os casos sempre existiram e continuam existindo. O que acontece? Na verdade, as mulheres só comparecem com sintomas, 2/3 de estágios avançados. 70% nos melhores cenários do país, estágio avançado. Tá? Essa é a nossa realidade. Uma morte a cada 83 minutos, idade média de 45 anos. Bom, por que isso está acontecendo? Porque a nossa cobertura real é de 15% a 30%. A maioria são sempre as mesmas, é um super rastreamento sempre das mesmas mulheres, fazendo, inclusive, testes a todo ano. Ou seja, gastando os testes sem cobertura. Né? E nós também não sabemos o que encontrar as mulheres que têm testes positivos e dar o tratamento adequado. Bom, nós, então, pensando nisso, nós começamos a ver estratégias de como dar evidências brasileiras aos gestores para poder fazer a mudança e modernização do nosso programa. Chefiado pelo professor Zeferino da Unicamp, nós começamos a trabalhar em como identificar os desafios para fazer essa transição do programa oportunístico citológico para um programa organizado, já utilizando uma nova tecnologia, que é o teste de DNA HPV, que ele tem um alto valor preditivo negativo, e, com isso, você consegue afastar os testes em intervalos de 5 anos. Uma estratégia muito importante. E, para a gente utilizar o teste a partir dos 25 anos, porque os rastreamentos estavam indicados naquele momento a partir dos 30 anos, o rastreamento com teste HPV, nós utilizamos a genotipagem dos HPVs 16 e 18. Com a genotipagem, você melhora a especificidade, e esse ganho fez com que a gente conseguisse diminuir a idade para 25 anos, e essa é uma estratégia muito importante, usar um teste único para todo o grupo etário de 25 a 64 anos. Muitos países usam citologia abaixo de 30 e, a partir de 30, teste HPV. No Brasil, isso iria virar uma certa confusão, ter 2 testes. Né? Bom, além disso, a gente, então, escolheu uma cidade, que foi a cidade de Indaiatuba, ali próximo do Viracopos, próximo de Campinas, 240 mil habitantes, um alto IDH, e já tinha um sistema digital
no sistema, informatizando o sistema de saúde da cidade. Nós desenvolvemos um sistema, um fluxograma bem simplificado. Nós temos muita doença no Brasil, a gente não precisa de complicar, a gente precisa de tirar esse excesso de doença, e aí, no futuro, a gente começa a incrementar com segundas triagens e novos testes, né? A gente precisa de realmente tirar essa carga da doença. E, logicamente, avaliar, se a gente conseguiu sucesso, o quanto custa tudo isso. Porque o gestor quer saber o que fazer e quanto custa. E tem dado brasileiro. É esse o nosso... E, na verdade, os dados começaram a surgir a partir de 2020. Nós começamos o programa, efetivamente, em 2017. Eu já vou mostrar os dados, inclusive, da primeira rodada de 5 anos. Esse é o fluxograma que foi aprovado e publicado há 2 semanas. Lógico que ele vai estar mostrado aqui num formato um pouco mais alegre, né? Que é assim, se você tem um teste de HPV negativo, a mulher retorna em 5 anos, com total segurança. Se ela tem o HPV 16 ou 18 positivo, ela vai direto para a colposcopia, não precisa de nenhum teste, nenhuma citologia, ela é encaminhada para a colposcopia. Quando ela tem os outros HPV, são 12 agrupados, não 16 e 18, aí sim é feita a citologia reflexa, isso é em torno de 10% do total dos casos, vai estar nessa situação. Na mesma amostra, a mulher não é convocada e o resultado final é único. Citologia reflexa negativa, ela retorna em 12 meses para repetir o teste de HPV. Qualquer alteração, mesmo ASC-US, ela vai para a colposcopia. E a colposcopia negativa, ela tem um retorno em 12 meses novamente para novo teste de HPV. Qualquer alteração, você vai fazer biópsia e depois conduzir de acordo com o resultado. Para quem quiser fotografar, deixa eu ver se eu tenho. Em português, para os brasileiros aí. Tá? Esse é o fluxograma. Vocês não vão ter bonito assim no manual do Ministério da Saúde, tá? Bom, vamos a alguns resultados. Está acabando meu tempo já. Aqui é a cobertura, né? O acumulativo de testes por trimestres. Tá? Até antes da pandemia, nós tínhamos aí, no metade do primeiro round, 93% de cobertura da população-alvo. A população-alvo é a população do SUS da cidade, 28 mil mulheres. Tá? Nós tínhamos aí 93%, depois com a pandemia Covid isso caiu, e depois recuperou no final, finalizando o primeiro round com 78% de cobertura. Foram mais de 20 mil mulheres testadas. Veja, se a gente tiver um teste de alta performance com alta cobertura, 78%, alguma coisa deve ter acontecido. E aconteceu. Mas antes, os testes, os resultados, 87% dá negativo. Isso é um dado que vai ser utilizado para os gestores tomarem decisões. E dos 13% positivo, metade tem colposcopia indicada diretamente, ou depois da citologia, e a outra metade vai repetir o teste em 12 meses. Esse é o nosso panorama. E os resultados, olha lá, foram indicadas 1.200 colposcopias, 85% já realizadas, hoje nós estamos com 93%, né, com diagnóstico e condução dos casos. Olha lá, dos 20 mil casos, 254 lesões aqui embaixo, 254 lesões de alto grau e 29 casos de câncer. Olha as taxas, 1,24 e 0,14. Quando a gente compara com 5 anos prévios, um dado histórico, na mesma cidade, mesma população, 41 mil mulheres rastreadas com citologias, naquele período, 126 lesões de alto grau, 36 casos de câncer detectados. Quando a gente compara a razão entre essas taxas, 4 vezes mais detecção de lesão de alto grau pelo teste HPV, 60% mais detecção de câncer pelo teste de HPV em relação à citologia. Mas detecção de câncer, né, o câncer é o mais fácil de a gente ver o que vai acontecer logo do início, nos primeiros anos da implementação do trabalho. Olha só, esses 29 casos de câncer detectados pelo HPV, 62% microinvasivos, 83% estágio 1, idade média, 41, olha lá, 28% de adenocarcinomas. Vamos lá para os 36 casos. Aquilo, 2/3 avançados. 11% estágio 4. 19% adenocarcinoma. Média de idade, 52 anos. O que a gente percebe? Um teste desse antecipa em 10 anos os diagnósticos, pegando as mulheres com câncer ainda assintomáticos, curáveis com uma conização, uma esterectomia. Isso diminui custo, além de salvar as vidas, logicamente, né? Bom, essas aqui são as duas publicações principais, a gente tem outras, e a próxima pergunta que fica
quanto custou tudo isso, né? A última pergunta que eu vou responder para vocês, eu tenho 50 segundos. Nós avaliamos o custo de efetividade com valores do SUS, até $5 mil, R$30 mil, qualquer nova tecnologia pode ser incorporada, desde que custe esse limite por ano de vida ganho com qualidade. Nós comparamos as estratégias de citologia de 3 em 3 e HPV de 5 em 5 anos. Quanto foi o incremento por ano de vida ganho? Menos $6. É econômico, não é só custo efetivo, ele é econômico. Salva vidas é econômico. Ou seja, a gente tem que colocar isso. Tá? E aí foi, a iniciativa privada iniciou a solicitação da incorporação em 2023, o Ministério da Saúde incorporou e aprovou há 1 ano atrás, março de 24. Desde que seja um programa organizado, o teste com genotipagem do 16 do 18, pelo menos, a cada 5 anos, e produzir as novas diretrizes que foram lançadas exatamente há 2 semanas, junto com o plano do Ministério de iniciar o programa, agora nos próximos meses, em 12 estados. Está aí os estados, São Paulo está lá, não está Amazonas, nem Maranhão, nem Santa Catarina, 3 dos nossos principais causadores aí de mortes nas mulheres por câncer. Tá? Eu não consigo entender o porquê. Bom, para terminar, esse é meu último slide, a mudança do cenário de estágios avançados para microinvasores faz com que esse programa lançado projete o impacto em curto e médio prazo, que é evitar 350 mortes por mês das 468 causadas por estágios avançados no Brasil. Isso é o que nós vamos ver logo nos primeiros anos, desde que a gente execute esse programa. Agradeço a atenção.